Deus é bom, amém? Irmão, eu quero falar um pouco com você hoje sobre oração. E para pensar sobre esse tema, eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem alguma dificuldade com o vizinho, irmão? Tem alguém? Por exemplo, minha mãe tem uma dificuldadezinha lá. Eu sei que ela tem. Quem mora em apartamento, então é uma luta, né? Quem mora em apartamento aí? Alguém tem uma luta dessa? Irmão, eu não sei quem tem. Quem tem um vizinho abençoado, dá um amém aí. Quem tem um vizinho assim, não é tão assim. Fala misericórdia aí, pessoal. Olha lá, irmão. O índice está alto, hein? O índice está alto. Eu quero falar um pouco com você sobre... Sabe aquele momento que falta alguma coisa na nossa casa e você vai pedir na casa do vizinho? Faltou alguma coisa meia-noite, irmão. 2h da manhã. Aí você vai lá e tem que falar com o vizinho. Tem que pedir alguma coisa para o vizinho. Jesus usa uma parábola muito parecida com essa para ensinar a gente sobre oração. Para ensinar a gente sobre o que é oração. E a oração que Deus responde. Eu quero falar com você essa noite sobre isso. A oração que Deus responde. E aí, pensando numa parábola de Jesus. Né? Jesus ensina sobre oração. Jesus fala sobre oração. A oração é uma ordem. E assim, tanto hoje, quanto no domingo que vem, a gente vai falar sobre oração. Porque eu percebo que é uma coisa que tem faltado em nós. Em nós, eu não estou falando nem como indivíduo, mas eu sinto que falta na gente como igreja, como IBM. Uma coisa que está faltando na nossa igreja é mais oração, irmão. Eu vejo que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente tem se desenvolvido bem no louvor, a gente se debruça sobre a palavra, a gente participa do discipulado, pequenos grupos, o nosso GC. A gente está no... Quem vem na IBD, dá um amém. IBM College, tem alguém aí? Então a gente está crescendo na palavra também. Só que eu sinto que a gente precisa orar mais. Clamar ao Senhor. Porque não dá para a gente viver uma igreja saudável sem oração. Sem ter oração como alicerce. Porque a oração, ela mobiliza toda a trindade, irmão. A oração é um diálogo com o Pai, por intermédio do Filho e direcionada pelo Espírito. A oração é uma ação nossa, que mobiliza toda a trindade, envolve toda a trindade. Toda a palavra, todo o registro bíblico, faz a gente perceber e entender a importância da oração. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando a gente lê o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, um texto que com certeza você conhece muito bem. Vocês me procurarão e me acharão quando... Sei que você ficou na dúvida de qual versão você ia falar, né? Se era que você sabia ou que estava no projetor, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, outro texto muito conhecido, fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E olha o versículo 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas. Você pode ler junto comigo esse texto? Esse verso, vamos ler junto? De hoje em diante... as orações, mas não é só no tempo do Novo Testamento. Quando a gente vai para o período da igreja neotestamentária, a gente percebe que uma igreja cristocêntrica é uma igreja que ora. Por quê? Porque os discípulos oravam, irmão. Os apóstolos oravam. A gente vai ver lá em Atos capítulo 3, versículo 1. João e Pedro. Pedro e João, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Nenhuma outra situação em que acontece uma dificuldade, as viúvas gregas não estavam recebendo o apoio
social que elas precisavam receber, que era digno que elas recebessem. E lá no capítulo 6 de Atos, no versículo 3 e 4, você vai ver o posicionamento dos apóstolos em relação a isso. E eles falam assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a quê? À oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos tinham entendido que por mais que fosse uma causa justa, o apoio às viúvas de origem helênica, eles precisavam separar mais tempo para orar. Jesus orou, irmão. Jesus orava. Pelo menos 20 registros bíblicos de Jesus separando um tempo para fazer oração, e eu e você não fazemos isso. Jesus, sendo Deus, quem quer que Jesus é Deus? Aí dá um amém. Então você está entendendo o que a gente está pregando aqui, amém? Jesus, sendo Deus, separava um tempo para orar, mas nós, sendo humanos limitados, não temos esse momento com qualidade, irmão. Especialmente antes de grandes momentos, Jesus separava um tempo para orar. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, a Bíblia fala que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Guarda isso, passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, irmão, se durante todos esses meses, todos esses anos, se todo culto, a gente está falando aqui sobre uma igreja saudável, a gente não pode negligenciar o princípio da oração. A gente não pode negligenciar algo que é tão importante e fundamental na vida da igreja. Há 2 domingos atrás, o pastor Davi Lago pregou aqui no aniversário da nossa igreja, e ele falou sobre oração. Ele falou sobre uma parábola de um juiz impiedoso, quem lembra? Onde onde uma viúva ia para ele, e ele não queria responder, mas por conta da persistência da viúva, ele acaba respondendo aquele clamor, aquela súplica. Eu quero pensar com você em uma outra parábola de Jesus, que fala sobre oração. E lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 13, a gente vai aprender sobre esse texto. Se você quiser tomar nota, se você quiser pegar aí, anotar no seu celular, na tua Bíblia, acompanha junto comigo. A Bíblia fala assim: então Jesus disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos já estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Para pensar se essa não é a situação. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já, de ter que bater na porta do vizinho para pedir alguma coisa que faltou. Né? Faltou, sei lá, leite, irmão, era de lei. Eva sempre toma leite antes de dormir, né? Não vou dizer sempre, né? Mas vira e mexe. Você vai lá para tentar, vai preparar ali o leitinho dela para dormir, não tem leite. Que horas? Eva dorme tarde, irmão, 00:30, 1h da manhã. Vou arrumar leite aonde? Só acho que minha mãe mora no mesmo bloco que eu. Para poder bater na porta dos outros e pedir alguma ajuda. A oração que Deus ouve é uma oração que expõe as nossas necessidades, que expõe a nossa fragilidade. Os versículos 5 e 6 dos textos que nós lemos nos ensinam sobre isso, porque a Bíblia fala assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo,
e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Irmão, se a gente quer fazer uma oração verdadeira, a gente precisa aprender a expor a nossa fragilidade, expor as nossas necessidades. Orar é unir a necessidade humana à soberania divina. A falta de pão expõe a incapacidade daquele homem de resolver o problema sozinho. Ele precisa de ajuda. Não adianta a gente tentar mostrar para Deus algo que a gente não é, irmão. Não adianta a gente tentar mostrar para Deus uma estrutura que a gente não tem, uma capacidade que a gente não tem, uma força que a gente não tem. Seja sincero com Deus. Sabe, eu acho que a gente viveu tanto tempo lendo assim. Quem é crente aqui há muito tempo? Dá um amém. É a maior parte, né? A gente lia a Bíblia. Irmão, naquela versão Ferreira de Almeida, né? Almeida Revista e Corrigida, atualizada. E aí era uma linguagem difícil, não é? Eu acho que por ler essa linguagem difícil na Bíblia, a gente achou que a gente tinha que orar assim também. E a gente começou a falar como se Deus, sei lá, fosse um juiz, sabe? Senhor amantíssimo Deus, coloco-me diante da sua presença, com total temor e tremor. Irmão, presta atenção. Deus é juiz? É. Deus é Senhor? É. Mas Ele também é seu Pai, amém? Ele também é seu Pai. Porque Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele falou assim: Pai nosso. Eu não sei vocês, mas eu não falo com meu pai assim. Eu não falo com meu pai pensando na maneira rebuscada, gramatical de falar. Não, não. Quando eu preciso falar com meu pai, eu exponho as minhas necessidades. Eu falo como eu sou. Eu ajo como eu sou. E Deus sabe quem nós somos. Irmãos, nós precisamos expor os nossos erros para o Senhor. Foi mais ou menos o que aconteceu quando Adão e Eva caíram lá no jardim. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver nos versículos 9, 10 e 11, a ocasião em que Adão e Eva caem. Adão e Eva se afastam da presença. E a Bíblia fala assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu proibi comer? Isso acontece com a gente em relação a Deus. O nosso pecado faz a gente pensar que a gente não é digno de entrar na presença do Senhor. Mas eu queria dizer uma coisa para você: você nunca foi digno. Nem quando você acertou, você se tornou digno. Ele te justificou. Ele te deu livre acesso. Por isso, não tenta cobrir a sua nudez. Não tenta ser alguém invulnerável para Deus. Expõe as suas necessidades. Fala: eu preciso de pão. Irmão, teve uma vez, vinha assim, acho que ela tinha uns 2 meses. E ela teve uma cólica. Foi a primeira vez que ela teve cólica. Que a gente ficou assim, desesperado, irmão. Né? Nunca tinha visto nada parecido na vida. Primeiro filho, 2 meses, estava desesperado. Eu ficava ainda assim, olhando para ver se ela estava respirando. Quem já fez isso aí? Eu faço isso com o Tito direto, irmão. O Tito está dormindo lá, eu fico assim, ó. Se a barriga está mexendo. 2 horas da manhã, a Eva começou a berrar, gritar. Aí eu falei: amor, não sei o que a gente faz, não. Não sei o que a gente faz. Balançando ela, aí botava ela para mamar, ela berrava mais ainda. Aí a gente pensou, né? Eu falei: amor, ela deve ser, ela está com garganta inflamada, não sei. Que ela vai mamar e dá mais nervoso, ela grita mais. Aí liguei para o pediatra, irmão. 2 horas da manhã, eu ligando para o pediatra. E o pediatra foi o que cuidou de mim. O pediatra que cuidou de mim, cuida de Eva.
E aí eu liguei para ele, 2h pouca da manhã, totalmente sem graça, irmão. Para pensar. Que eu nunca tinha ligado para ele, pô. Nunca tinha ligado, primeira vez. Agora eu fiquei sem vergonha, ligo de madrugada. Mas era 2h pouca que eu liguei para ele. Falei, doutor Reinaldo, ó, é o seguinte, cara, a Eva tá gritando, acho que, sei lá, não sei se ela tá com alguma garganta inflamada. E ele com a voz de sono da rádio falou assim, ó, isso aí é assim, meu irmão. Eu fico imaginando ele do outro lado da linha, dormindo. Falei assim, ó, isso aí é cólica, dá um Tilenol para ela. Eu falei, não, doutor Reinaldo, presta atenção, eu acho que é outra coisa. Não, dá Tilenol para ela. Pum, desligou. Eu falei, amor, o médico mandou dar Tilenol, então tá bom, vamos lá. Fui lá, comprei Tilenol, farmácia 24 horas, não tinha Tilenol. E aí trouxe Tilenol, fui dar para Eva. E aí eu fui ler a bula. Tem que dar a bula, aí vi a quantidade, dosologia, pá. Dei. Quando eu dei, assim, Eva acalmou. E eu sentei no sofá, eu fui ler a bula de novo. Irmão, eu tinha dado, tipo assim, quintuplicada a dose. Por quê? Porque, mas também eles organizaram muito mal a bula, irmão. Porque era assim, era assim, tinha o peso, era uma tabela com quatro colunas. No primeiro era o peso. E no último era o ml. Mas eu não vi que no meio também tinha o peso e o ml. Então era assim, era tipo, o peso, quantos ml, outro peso maior e outros ml. Eu só olhei o primeiro e o último. Falei assim, beleza, 15 ml, vamos dar. Aí, tipo assim, sei lá, era para dar 3 ml, eu dei 15, tá ligado? Foi muito maior. Quando eu sentei no sofá e li com calma a bula, eu me desesperei. Eu falei, pronto, minha filha vai morrer agora. Ela vai dar um piripaque. Eu falei assim, amor, vamos para o hospital. Ela, por que, amor? Ela melhorou. Não, vamos para o hospital agora, vamos para o hospital. Ela, por quê? O que eu falei? A sua presença era para eu dar 3 ml, eu dei 15. Ela, não, amor, liga para o doutor Reinaldo. Eu falei, não vou ligar, não. Tá doido? Eu já não queria ligar primeiro, que não era culpa minha. Imagina eu falar que eu li errado. Fala assim, doutor Reinaldo, eu li errado. Ele fala assim, você é um animal, né? Aí eu falei assim, não vou ligar. Não, amor, liga, não vou ligar. Irmão, eu tive que ligar de novo, cara. 3h pouca da manhã. Para pensar, eu já tinha ido no Alcântara, voltado com o Tilenol, dado para ela tinha melhorado, eu estava sentadinho no sofá. Tive que ligar de novo. Para expor um erro meu. Para expor uma fragilidade minha, uma falta de atenção. Se eu já estava sem graça de falar um problema que eu não tinha cometido, imagina para dizer um erro meu. Irmão, não adianta a gente fazer isso com Deus. Não adianta a gente tentar cobrir a nossa nudez diante do Senhor. A gente precisa bater lá na porta, ó, e falar, eu não tenho pão. Eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma carência. A oração que Deus ouve é uma oração sincera, irmão. Não tenta formular palavras. Deus sonda o seu coração. Não tenta formular frases bonitas, porque não adianta falar frases bonitas com o coração sujo. Rasga o seu coração diante dele. Se expõe diante do Senhor, irmão. Rasga quem você é diante dele. Uma oração que Deus ouve é uma oração que expõe as necessidades. Uma oração que Deus ouve é uma oração persistente. Deus quer falar alguma coisa para a gente sobre persistência. Porque no outro texto, o pastor Davi falou também sobre essa questão. O pastor Marcelo fala sobre isso na segunda-feira. E aí lá em Lucas, capítulo 11, o texto base, no versículo 7 e 8, a Bíblia fala assim: e o que estiver dentro responda, não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Qual é a nossa dificuldade em relação à persistência? Qual a nossa dificuldade em ser perseverante na oração? Porque a gente, irmão, como cristãos evangélicos, a gente criou um certo bloqueio com as vãs repetições. E aí a gente fica com receio de entrar na questão das vãs repetições
como se a gente fosse repetir coisas que a gente não entende. Mas é completamente diferente, irmão. Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele deu um modelo de oração, não foi? Ele falou assim, vocês quando forem orar, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso é um modelo para a gente. Um modelo a ser seguido, mas que precisa ter as suas informações substituídas, irmão. Você quer ver? Quem aqui já fez currículo no Word? E usou aquele modelozinho que vinha pronto no Word? Quem já fez? Aquele modelinho que vinha, né? Aquele clipsezinho que tinha no Word, irmão. Quem lembra do clipse? Tá com vergonha de levantar a mão para não dizer a idade, né? Que fez currículo com um clipsezinho do Word, né? Você lembra do clipse? Quem lembra do clipse? Levanta a mão, irmão. Tinha um clipsezinho lá que ficava dando as instruções, né? Ensinando o que tinha que fazer, aquele clipsezinho assim falando, pá, com 2 olhinhos. Quando você pegava um modelo do Word, você tinha que substituir as informações. Você colocava teu nome, colocava o seu endereço, colocava os seus cursos, colocava a sua formação. E você ia colocando ali as suas informações, porque era um modelo. Mas você não podia repetir aquilo. Você tinha que colocar aquilo que era seu. Essa é a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos deu um modelo. E agora, irmão, você precisa colocar as suas informações. Você precisa colocar as suas necessidades. Você precisa colocar quem você é ali, para que o seu coração esteja exposto diante do Senhor. Não é repetir palavras sem sentido. Não é repetir palavras que não têm um significado para você. Mas é ser persistente, perseverante naquilo que Deus já falou ao seu coração. A perseverança nos ensina a refletir sobre quais são os anseios e compromissos que nós temos diante do Senhor. Jesus reprovou aquele que se disponibilizava para segui-lo sem pensar antes, sem analisar aquilo que estava fazendo. Pastor, tá bom, eu entendi sobre perseverança. Eu tenho orado pelo meu filho, tenho orado pelo meu marido, tenho orado por emprego, mas até quando eu tenho que orar? Até você ter uma resposta. Porque toda oração tem resposta. Seja que sim ou que não. Mas toda oração é respondida. Até que o seu ego, até que a sua essência seja transformada a tal ponto que você esteja pronto para receber, seja o sim, seja o não. Porque antes de mudar as circunstâncias ao nosso redor, a oração muda quem nós somos. Antes de mudar tudo que está acontecendo à nossa volta, a oração muda a nossa natureza, faz a gente ser mais parecido com Jesus. Porque, irmão, é impressionante a capacidade que os amigos têm de colocar a gente em furada, não é? Quem já entrou em furado por causa de amigo aí? Juliano, não levanta a mão. Irmão, eu morava em Largo da Ideia. Quem conhece Largo da Ideia? Levanta a mão rapidinho. Eu preciso que vocês interajam comigo, eu sou muito carente. Então toda hora eu peço para levantar a mão. Então vai, quem conhece Largo da Ideia? Levanta a mão aí, vai levantar. Ó, estou fazendo uma pesquisa. Já fiz no primeiro culto. Que eu estou descobrindo que tem mais gente que conhece Largo da Ideia do que torce pro Botafogo, sabia? Quer ver? Ó, quem conhece Largo da Ideia? Levanta a mão. Quem torce pro Botafogo? Botafogo já está com mais pontos do que torcedor, mas... Eu morava lá em Largo da Ideia. Se você não conhece Largo da Ideia, é lá na roça. Lá na roça de São Gonçalo. Quando você acha assim, gente, ainda tem civilização, Largo da Ideia chega. Estava eu, irmão, 3 e pouca da manhã, deitado já, roupinha de dormir, amém? Pijaminha, pá, preparado para tombar. Meu amigo me liga. 3 e pouca da manhã, eu falei, aconteceu alguma coisa. Atendi. Tinha furado o pneu, vindo lanchar em Trindade. Ele morava em Largo da Ideia. 3 e pouca da manhã, ele saiu de Largo da Ideia para vir lanchar em Trindade, irmão. Arrumou um jeito de furar o pneu e ligar para mim. Porque ele lembrou, na época eu não tinha carro, ele lembrou que a furação do carro da minha mãe era igual ao do carro dele. Então, olha só, não bastava apenas sair 3 e pouca da manhã para lanchar em Trindade e furar o pneu. Ainda tinha que estar sem step ainda. E aí saiu, irmão. 3 e pouca da manhã.
lá de Largo da Ideia, para vir socorrer um amigo que estava passando por um tempo ali de dificuldade, ele precisava de socorro. Só que esse amigo da parábola não foi tão solícito assim. Esse amigo da parábola, ele não estava tão disposto assim. Pelo contrário, ele deu uma resposta dura. Ele deu uma resposta firme e falou assim: não, eu já estou dormindo, já estou com a porta fechada, os meus filhos estão dormindo, eu não posso atender você. Provavelmente, eu e você não voltaremos mais para pedir lá alguma coisa, né? Quem aqui, não levanta a mão. Quem aqui é orgulhoso e nunca mais vai voltar para falar com aquele cara? Fala assim: não, eu não volto lá, eu não peço mais. Não me levanta a mão, irmão, segura a mão aí, amém? Bota a mão assim, ó, para poder não ter o risco de levantar. Mas a gente não voltaria, irmão. A gente não seria perseverante. A gente não seria insistente. Graças a Deus, Ele não é assim. O nosso Deus nunca dorme, irmão. Ele é o guarda de Israel. O Salmo 121, a partir do primeiro verso, ensina para a gente uma verdade que precisa estar gravada no nosso coração. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Próximo verso. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre... Vamos ler mais uma vez isso juntos? Vamos lá? Sim, o protetor de Israel, Ele está sempre. Então, irmão, você pode ter certeza que Deus não vai responder da maneira como esse amigo respondeu. Pastor, como você me garante isso? Porque Jesus está falando. Quem está falando isso não sou eu. O próprio Jesus, explicando a parábola aos seus discípulos, ele deixa claro, lá no versículos 11, 12 e 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, irmão, pastor, eu acho que é impossível Deus restaurar minha casa. Eu acho que é impossível eu ter comunhão de novo com meu marido. Eu não consigo pensar nisso. Irmão, quantas vezes você já orou para que Deus trouxesse amor no seu coração pela vida do seu cônjuge? Amor, porque uma das coisas que eu mais ouço, já falei isso aqui, são pessoas que olham e falam assim: não, eu acho que o amor acabou. Irmão, o amor não acaba. O amor não muda. Deus é amor. A gente muda. E a gente mudando, a gente precisa entender em qual fase da vida a gente está vivendo. Já que a gente não é mais um casal de adolescentes, já que a gente não é mais um casal de namorados, a gente precisa compreender qual é a fase da vida que a gente está vivendo. Quantas vezes você orou, não é para resolver o problema só não. Eu orasse: Senhor, desperta o amor de novo no meu coração. Me faz enxergar a fase da vida que eu estou vivendo. Pastor, eu acho que assim eu não consigo mais um emprego, já passei muito da idade. Irmão, não há impossível para o Senhor. Não há impossíveis para o nosso Deus. Nós precisamos levantar um clamor, irmão. Nós precisamos de vida de oração. Nós precisamos perseverar. Perseverar. Seguir em frente quando as circunstâncias são contrárias. Porque a oração que Deus ouve é uma oração que é persistente. A oração que Deus ouve é uma oração que expõe as suas necessidades. Rasga o coração, se abre para Deus. Mas além disso, é uma oração que insiste, ainda que pareça ser impossível. Ainda que tudo pareça dizer que não, a gente persiste, irmão. Porque o nosso guarda não dorme. Aquele que nos socorre, Ele não dorme, irmão. A oração que Deus ouve
sempre é respondida por Ele. Os versículos 9 e 10 de Lucas 11, o texto base, fala assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Jesus, ele vai intensificando a busca. Ele vai intensificando o posicionamento de oração. Porque ele começa assim: porque todo que pede, recebe. Pedir já é uma situação de humilhação. Porque se você pede algo é porque você não sabe resolver, né? Tem gente que não gosta de pedir nada. Eu não gosto de pedir nada, pastor. E aí a gente começa a colocar isso no nosso coração. Se a gente pede, é porque tem alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver. Então já é uma coisa, já é uma chave que está virando na nossa mente. A súplica, o anseio. Aquele que pede, recebe. Mas ele vai intensificando. Primeiro ele fala assim: e aquele que busca, encontra. A busca não é só uma súplica. A busca é a súplica mais um posicionamento. A busca já é uma ação humana. Você tem que se mover para buscar. Você tem que se mover para encontrar. Você tem que se mover para procurar. Depois ele fala sobre bater. Ainda mais profundo. Ainda mais intenso. Porque primeiro é só pedir. Depois é pedir e se mover. Mas depois pedir, se mover e insistir. De repente você vem para cá hoje, irmão, desistindo do motivo da sua oração. De repente você vem para cá hoje, abrindo mão, deixando de lado a razão da sua oração. Mas, irmão, as orações que Deus ouve sempre são respondidas. Pastor, como é que você pode me garantir isso? Eu não posso te garantir nada, irmão. Mas Jesus, falando aos seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, ele fala assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. E aí tem esse verso, irmão: e tudo o que pedirem em oração, se crerem. Vamos ler junto? Mas assim, você crê nisso? Você crê nessa palavra? Sim ou não? Você crê? Então você vai ler, irmão, junto comigo, assim, com vontade, com fé. Você vai ler, tomando posse daquilo que Deus está falando aqui pra gente hoje. Vamos ler junto, vai? E tudo o que pedirem. Mais uma vez, irmão. E tudo o que pedirem. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais pela nossa família. Nós precisamos orar por aquilo que para a gente já é impossível. Nós precisamos orar para aquilo que para a gente não tem solução. Porque, irmão, a mulher estéril teve filhos. Aquilo que Gabriel anunciou. A mulher que era estéril teve filhos. Por quê? Porque não há impossíveis para o Senhor. Eu não sei o que está fazendo você chorar hoje. Mas o que eu sei é que você serve a um Deus fiel. O que eu sei é que ainda que as circunstâncias tentem cegar seus olhos, o seu coração vai celebrar a vitória diante de Deus. Ainda que as circunstâncias tentem calar a sua voz, o seu coração vai celebrar a provisão daquele que é capaz de se mover no impossível.
Eu queria te incentivar a orar mais, irmão. Orar mais do que você tem orado. Buscar mais do que você tem buscado. Talvez a rotina do dia a dia, tanta correria, faça a gente esquecer. Mas em nome de Jesus, entenda como que esse princípio é importante para a nossa vida. Entenda quanto esse princípio é fundamental.